Todo compromisso elevado exige esforço no empreendimento, luta na execução, força no ideal. Quem pretende fruir antes de produzir, conserva infantilidade mental. O homem velho, para despojar-se do manto característico, não consegue fazê-lo sem uma grande revolução íntima. O passado de cada espírito em luta na Terra é todo um amontoado de escombros a retirar para reconstruir, reaparelhar. Enquanto alguém se demora em charco pestilento, acostuma-se ao recender da podridão. O horizonte visual é maior de quanto mais alto o contemplamos. É, pois, compreensível que, desejoso de uma vida melhor, sejam concedidas às tuas possibilidades atuais as lutas redentoras para mais altos voos. Com as percepções espirituais desenvolvidas e sintonizadas com as esferas da luz, teus inimigos desencarnados na retaguarda redobram a vigilância junto aos teus movimentos e, de paixões assoladas ante a perspectiva de perderem o comensal de antigas loucuras, atiram-se desordenadamente, dispostos a tudo. Ora, porfia, estuda e ama. A oração é levar-te-á além das sombras densas. A porfia retemperará tuas forças. O estudo dilatará a tua faculdade de discernir. E o amor te concederá as láureas da paz, oferecendo-te os tesouros inalienáveis da felicidade sem jaça. É indispensável o culto da solidariedade como simples dever. Todos possuímos algo para dar. O níquel da assistência consoladora, a roupa esquecida ou imprestável, o pão que sobra à mesa, a frase reconfortante, o livro renovador, a bênção de uma prece. Não nos reportamos, porém, à esmola suplicada. Dizemos da ação espontânea e constante do amor fraterno, que procura os companheiros menos felizes para socorrê-los nas provas difíceis e deprimentes, copiando a infinita bondade celestial, que não nos aguarda atitudes mendicantes para doar-nos a luz do sol. Se recolhemos a bênção do Senhor em cada instante da estrada, é justo saibamos estendê-la aos que nos cercam, em nome do Cristo vivo, que não nos desampara. Precisamos da lídima caridade uns para com os outros, como necessitamos do ar que nos sustenta. Caridade sem tributos de gratidão, caridade sem orientação de virtude, caridade como saúde da alma, caridade como hábito justo, caridade como inalienável obrigação. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade, que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma.
Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros, conquanto às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é dom de Deus em todos. E quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspirarmos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você condicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Aliste-se em qualquer serviço no bem comum. É tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar a uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia, e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém. E os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu. Porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estar com vocês em mais este encontro de música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Hoje, o nosso assunto será o viver em comunidade. Esta proposta audaciosa de ensaiarmos um coletivo maior, formado por almas afins, aneladas por princípios de dignidade, fraternidade e amor. Oásis em meio ao deserto de esperança e ilha segura em meio ao oceano da separatividade e egoísmo exacerbado. No início dos anos 393 a.C., o dramaturgo ateniense Aristófanes encenava uma peça cujo nome era A Assembleia das Mulheres e representava uma tentativa de formar uma sociedade integralmente comandada por mulheres, cuja proposta se constituía na formação de um agrupamento com compartilhamento de recursos tais que não houvesse diferenças entre as pessoas. Em um dos seus textos, a protagonista Praxágora dizia: a regra que ouso sancionar e proclamar é que todos vão ser iguais e igualmente partilhar toda a riqueza e os prazeres. E não mais aconteça de um ser rico e o outro pobre, de um ter terras que se estendem por toda parte e outro não ter nem mesmo o bastante para providenciar uma sepultura para si mesmo. De este a um chamado, ter centenas de servos e aquele nem mesmo um. Tudo isso pretendo corrigir e emendar. Agora todos vão ser livres para partilhar todas as bênçãos. Farei uma só vida e um só sistema para todos. Praxágoras pregava, dentre outras coisas, o direito de nem mesmo os desprovidos da beleza serem excluídos das festas e outros eventos hedônicos, muito comuns àquela época. A ideia de comunidade é muito antiga e data milhares de anos atrás. A arqueologia nos informa que as primeiras comunidades foram formadas na África, migrando posteriormente para a Europa e Ásia, chegando até a Oceania. Eram povos nômades que viviam da coleta, da caça, da pesca e tinham a necessidade de proteção recíproca, razão pela qual, seguindo a lógica que a natureza impõe a todos os seres, a ideia da coletividade como a forma mais
eficiente de se preservar a vida dos seus membros. Assim, as coletividades vão surgindo ao longo da história, crescendo em complexidade à medida em que aumentavam os seus membros com características próprias, não necessariamente convergentes em seu todo, sendo esta fonte de tensão nos grupos, passíveis de regulação por intermédio de leis e regulamentos norteadores. Ao longo do tempo, agrupamentos foram criando características próprias de linguagem, de ritos simbólicos, como forma de preservação da sua história e representação da cosmovisão de cada agrupamento. Assim, é possível identificar as origens das diferentes formas de expressão de vida, valores, cultura em geral, reinantes no conjunto das comunidades humanas. O certo é que, de alguma forma, a heterogeneidade de povos e culturas deve-se a essa transmissão de acervo que ocorreu a partir dos grupos primários de cada local, modificando-se em função das adaptações e ajustes ao longo do tempo. Os grupos temáticos também têm destaque, uma vez que possuem a sua própria representação simbólica e significado para os seus membros, que se identificam com suas marcas, ideias, valores e outras formas de diferenciação comuns desses grupos. A sociedade humana, ainda por conta das necessidades prementes nos nossos estágios atuais, requer a utilidade e a identidade como formas mais comuns dessas comunidades. Propostas alvissareiras, como a de Praxágora, anunciada por Aristófanes, pululam em todo canto. Afinal, onde existem seres, existem diferentes capacidades e plurais talentos, capazes de fazer com que necessariamente haja diferença entre as pessoas componentes desses grupos. Sendo assim, uma evidente manifestação dos talentos de cada qual, as diferenças em aptidões e, consequentemente, de posicionamento social. Desde que a necessidade de obtenção de recursos para a vida é essencial, torna-se a obtenção dos meios capazes de adquirir tais recursos o símbolo maior dessas diferenças. Ricos e pobres, gênios e limitados convivendo com suas capacidades específicas e resultados respectivos. Acontece que, junto com a necessidade material, vêm outras características humanas mais individuais, as quais refletem o ser na sua construção, considerando para além da formação ético-moral desta vida, as heranças palingenésicas e impositivas em seu estado natural, embora sempre passíveis de correção. O fato é que esse conjunto de seres complexos com suas idiosincrasias faz do equilíbrio social um grande desafio. Partindo do paradigma materialista, a ideia da divisão equânime dos recursos carece de alcance mais elevado por não se constituir uma solução de longo prazo, requerendo o uso da força e outros mecanismos coercitivos para sua execução. A questão 811 de O Livro dos Espíritos reforça tal afirmação, quando as entidades venerandas concluem que não é possível a igualdade absoluta das riquezas, porque a diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso, e que a igualdade pensada por utópicos sonhadores seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga principal, e não vos preocupeis com quimeras. O futuro da humanidade é traçado por inexorável destino, posto que a humanidade é passível de evolução até níveis onde o orgulho, o egoísmo e a vaidade, verdadeiros flagelos humanos, darão lugar a sentimentos como o altruísmo, a unidade, a fraternidade e o amor incondicional, sendo estes os verdadeiros remédios para os que sofrem no vale das lágrimas das privações. Novos grupos humanos serão formados quando o desapego tornar-se lei, não impositiva, mas critério moral, novos códigos de conduta humanos, menos teóricos e mais experienciais. Viver as máximas propostas pelo Cristo, tentadas em primeiro momento pelos primeiros cristãos, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e todos cantavam e criam estarem juntos e tinham tudo em comum. Mas não mais diferenças, pois somos todos iguais, fora dos prejuízos de seitas, de castas
e de cores. Haverá espaço para a inclusão dos caídos, dignificados pelas potencialidades despertas das suas aptidões, e o mundo sorrirá por descobrir que esta, dentre todas as outras, é a forma mais eficiente de estarmos juntos. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Il n'y a pas de frontières qui séparent les sentiments qui nous rapprochent. No hay más fronteras diferenciando la necesidad humana. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. No coração somos um só país. In our heart we are a community. Del eterno nación cancel. En nuestro corazón somos un solo país. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Se comunica sem palavras. You don't need a word to love. L'amor parle son mot, habla sin palabras. Anyone can understand. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. 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 O trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa, a tolerância eleva. Trabalhando, melhoraremos a nós mesmos. Solidarizando-nos, enriqueceremos o mundo. Tolerando-nos, engrandeceremos a vida. Para trabalhar com êxito, é necessário obedecer à lei. Para solidarizar-nos com proveito, é indispensável compreender o bem e cultivá-lo. Para tolerar-nos em sentido construtivo, é imprescindível amar. Em vista disso, o Mestre dos Mestres, há quase 2 milênios, afirmou para o mundo: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Estarei convosco até
até o fim dos séculos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Trabalhemos construindo. Solidarizemo-nos beneficiando. Toleremo-nos amando sempre. Vinculada aos fundamentos da verdade, a sublime trilogia de Allan Kardec é plataforma permanente em nossos círculos doutrinários, constituindo lema substancial que não pode empalidecer. Da beneficência, somos todos necessitados. Os mais fortes requisitam apoio, a fim de que se lhes acentue a resistência. Os mais fracos esperam auxílio para que não desfaleçam. Os mais cultos precisam de esclarecimento, de modo que a vaidade não lhes assombre a cabeça. Os ignorantes solicitam o amparo de quem lhes ministre a instrução. Os doentes aguardam a enfermagem de quem os medique. Os sãos reclamam o concurso de quem lhes recorde o cuidado preciso para que não adoeçam. A solidariedade é lei da vida. Por isso mesmo, a nosso ver, a caridade não é somente uma virtude simples, mas também uma instituição universal. Diglis era um misantropo. Vivia em solilóquios em um mundo todo seu, sem que houvesse espaço para quaisquer intimidades. Sempre que alguém se aproximava, eis que ele imediatamente refutava o encontro a despeito de desculpas frágeis que justificavam o isolamento. Trabalhava como proprietário de uma fábrica de panelas e lá, da mesma maneira, vivia isolado dos demais. Bastava-se a si mesmo. Na cidade onde vivia, a realidade era outra. As pessoas da comunidade se envolviam em trabalhos voluntários que desenvolviam a consciência citadina dos seus habitantes. Havia uma horta comunitária onde as crianças aprendiam os primeiros ofícios da terra, plantando e colhendo, e de quebra aprendiam sobre coletividade e a caridade, distribuindo frutas e verduras aos mais carentes. Havia ainda uma brigada de incêndio pronta para servir em caso de acidente. Na igreja se revezavam nos afazeres com quermesses e feirinhas típicas, cuja arrecadação era destinada à construção de casas para os desabrigados e reforma em casas carcomidas pelo tempo. Diglis observava as cenas sem afetar-se por tais movimentos. Para ele, a realidade era um mundo à parte do seu e daquele não se interessava em participar. Contudo, apesar de não ser um membro ativo da comunidade em que participava, ele amealhara uma certa fortuna em propriedades e moedas capazes de lhe dar uma vida de nababo ao longo do tempo. Certo dia, Diglis resolveu sair para uma viagem de alguns meses para conhecer lugares outros, além daqueles habituais, e para tanto organizou-se de modo a que não lhe faltassem quaisquer provimentos às suas necessidades. Preparou tudo, deixou equilibradas as suas contas e partiu sem necessário rumo certo. Os primeiros dias de viagem foram bem alegres para Diglis, pois cada nova cena lhe enchia um vácuo deixado pela solidão, e ele em muitos anos agora parecia feliz. Contudo, passadas 2 semanas, uma tristeza lhe corroeu o peito. Não sabia exatamente do que se tratava, mas algo o incomodava verdadeiramente. Passou em revista alguns encontros eventuais do caminho, algum desconforto com as comidas novas e nada, absolutamente nada parecia indicar-lhe a causa de tais consternações. Tal situação agravava-se muito, desde que, somado a todo esse redemoinho mental, lhe acercava um sentimento de que algo parecia não estar muito certo. Perdera todo o encanto e resolveu, assim, retornar. Chegando em casa, notou que suas coisas estavam fora do lugar habitual e deu-se conta de que fora roubado. Alguém entrara em sua casa e lhe tirara todas as moedas adrede acumuladas, seu tesouro particular, do qual orgulhava-se, motivo de um dos seus poucos divertimentos, vê-lo brilhar aos seus olhos.
Um sentimento de imensa amargura lhe possuiu o peito, deixando-o sem ar. Sentou-se em uma poltrona rasgada pelos malfeitores que buscavam ali joias escondidas e deixou o pranto inundar-lhe a face corroída de um ódio incontido. Ali ficara por alguns minutos e mal tomara conta da real situação, alguém em ritmo frenético bate à porta em frente à sua casa. Diglis enxugou as lágrimas em sua camisa já molhada pelo suor frio do desespero e foi atender ao apressado visitante, recebendo deste uma mensagem de alguém que não se identificou. Corra! Suas propriedades ardem em chama! Urgente! Urgentíssimo! Diglis engoliu a seco aquelas palavras e mal teve tempo de refazer-se de extenuante viagem, partindo em direção às suas chácaras, que distavam poucos metros da entrada da cidade. De longe, a fumaça já era percebida e o dano calculado. Sem querer aproximar-se, sentou-se e chorou. Chorou sem parar. De repente, tudo ruiu. E agora? Era um homem pobre, destituído de quaisquer recursos para a velhice que já se anunciava, levando a rogativas por desespero. E assim ele o fez. Senhor, sei que tenho faltado contigo. Deixei-me prender pelas coisas e não consegui romper o casulo das minhas aflições. Tornei-me um prisioneiro de mim mesmo e agora padeço do mal de não ter a ninguém, nem um miserável ombro para que possa chorar as mágoas que me corroem o coração. Permita-me, Senhor, voltar pelas estradas não trafegadas e liberar-me do jugo da aflição que me domina as carnes. Dá-me uma luz. Mal terminar aquelas palavras direcionadas a um Deus do qual já se houvera afastado, quando uma sirene, vibrando sob uma caminhonete velha, com pás e um tanque improvisado, passava diante dele. Eram homens da comunidade, vestidos tais quais bombeiros voluntários, indo na direção da sua propriedade. Em seguida, homens e mulheres, munidos de ferramentas, seguiam a direção do improvisado veículo. Era um exército de amigos desconhecidos que estavam a serviço daquele que os houvera ignorado durante todos aqueles tempos. Depois de muita luta, homens e mulheres apresentando queimaduras nas mãos e nos braços, sorriam ante o fogo abatido. Salvaram-se as propriedades e os animais, recolhidos a uma propriedade vizinha por um vaqueiro experiente, agora podiam voltar ao seu lar sãos e salvos. Diglis levantou-se e, aproximando-se da propriedade, sentiu um alívio imenso e uma sensação estranha de infinita gratidão. A cada um daqueles homens e mulheres ele abraçava, com olhos soluçantes em lágrimas sem palavras de eloquente silêncio. As pessoas estranharam a ação de Diglis, cabendo a um dos aldeões perguntar: "Por que nos abraças?" "Salvaste as minhas propriedades. Não sei como agradecer", dizia Diglis. "Como assim? Eram suas?" "Sim, não sabia sequer a quem ajudastes." "Não, nós somos uma coletividade e aqui todos ajudam a todos, independente de quem seja." Diglis compreendeu que aquelas pessoas fizeram aquilo por um sentimento ao qual ainda não tiveram o privilégio de ser apresentado. Era a solidariedade, e esta lhe salvara dos infortúnios desconcertantes. Procurou o chefe dos bombeiros e ali havia um senhor que sorria ante as cercas das propriedades preservadas do magnífico incêndio. Apenas o abraçou. No dia seguinte, Diglis colocou todos os seus bens à venda. Investidores de outras regiões apressaram-se em pagar o preço justo e assim foi feito. Passaram-se mais alguns dias e eis que surge um majestoso, um belíssimo carro de bombeiros, todo equipado com os mais modernos equipamentos de salvação. A chave fora colocada sob o tapete do senhor comandante da pequena guarda de voluntários, com também um bilhete: "Senhor Comandante, por muitos anos fui aldeão marginal. Impus-me o retiro existencial como forma de proteger-me das mazelas do mundo. Reservei recursos como maneira para também me proteger dos percalços do tempo e descobri, ao ver a inevitabilidade de tais cometimentos, que a maior proteção que podemos ter contra quaisquer ameaças à nossa integridade é estarmos
juntos. Peço que aceite a minha oferta em nome da minha eterna gratidão, com a condição de tornar-me voluntário da sua guarda, pronto e aos seus serviços. De 1 passou para 2, 3, 10 caminhões. Em breve tempo, todos os recursos amealhados por Diglis haviam se transformado em bombeiros, escolas e hospitais. Anos se passaram e as sirenes do bombeiro Diglis seriam sempre ouvidas dali para frente todas as vezes que alguém precisasse dos seus préstimos. Você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão. Pois um dia, meu amor, a tristeza e a dor também virão. Mas nós vamos ficar juntos em todo lugar, quando não há caminho algum. Você vai nos seguir e então vamos descobrir. Somos mais do que 1000, somos Todos nós somos Todos nós somos Se há tanto pra aprender, só queria viver como eu sou. Sigo o meu coração ou escuto a razão pra onde for. mesmo quem já morreu, quem você nem conheceu, nos segue, pois nós somos um. Na alegria ou na dor, nossa força é o amor. É só ter para crer, somos um. Todos nós somos Numa só direção, temos um só coração. Não temos mais medo algum. Você vai conseguir a coragem pra seguir. Então vai descobrir, somos um. Enquanto viver aqui, você é o que é. Vai entender um dia. Numerosos os companheiros que se creem modelos acabados de humanismo. São repositórios vivos da cultura de todos os tempos. Descerram ilimitados horizontes à inteligência e, debruçados sobre publicações, falam de ciência e filosofia, dominando os mais altos conhecimentos. Entretanto, não toleram o mínimo contato com os sofrimentos do próximo. Nada sabem acerca das criaturas que se arrastam em torno das peças primorosas que pronunciam. Supõem-se líderes de educação e progresso, mas
Admitem como sendo indignidade para eles o trato pessoal com o homem calejado no trabalho, que o alfabeto ainda não alcançou. Julgam impropriedade, na altura em que se encontram, qualquer atenção caridosa para com as mães abandonadas em telheiros de angústia. Acreditam que lhes é inconveniente assumir responsabilidade na proteção à criança que abordou o plano físico pelo renascimento considerado ilegal e categorizam por marginais pobres irmãos que tombam na estrada, enfermos e subnutridos. Emitem conceitos profundos em matéria de espiritualidade e religião, mas desconhecem totalmente os desesperados, os ignorantes, os obsessos, os toxicômanos, as vítimas do aborto, os desempregados, os descrentes, os velhos banidos do lar, os recalcados, quase sempre num rumo de penitenciárias ou manicômios, os párias sociais de todas as procedências. Exaltemos a técnica e desenvolvamos o saber, sem os quais a vida terrena jazeria indefinidamente na selva, mas inclinemo-nos na direção dos que carregam fardos mais pesados do que os nossos, honorificando a solidariedade. Penetremos os recessos da psicologia da nossa época. Auscultemos os problemas, as aflições, as provas e as necessidades que nos rodeiam, oferecendo o concurso de que sejamos capazes à solução e ao amparo de que careçam nossos irmãos ainda infelizes. Não somos chamados tão somente a viver e aprender, mas também a conviver e auxiliar. Civilização sem amor é subida espetacular para salto nas trevas. Cultura que não guia a retaguarda, por intermédio de compaixão e serviço, é comparável à indiferença do pastor que entrega o rebanho aos lobos da violência. As atividades da casa tiveram início pela alva com a leva de enfermos que chegaram suplicando ajuda e terminaram noite adentro com alguns obsidiados que rendeavam com a loucura e foram deixados à porta ao relento. Aquela era a quadra ardente do verão e a temperatura morna amolentava mesmo as resistências mais vigorosas. Conhecida na cidade e nos arredores como o Albergue do Amor e o Recinto da Esperança, para a Casa do Caminho afluíam os desafortunados de todos os matizes. Não raro, o amigo dos infelizes sentia-se quase a sós para atender ao grande número de necessitados ali albergados e aos sucessivos grupos que diariamente rogavam apoio e recolhimento. Não saberia explicar ainda o motivo da fraqueza que o martirizava. Não saíra das últimas recordações em torno do momento da ascensão, quando viu Jesus transparente e belo à sua frente. Não são os estranhos, Senhor, a criar-me impedimentos para o labor crescente, mas os amigos, os cooperadores, são estes que me causam aborrecimento. E desejando dar maior ênfase aos problemas que ali acontecia, eis que ele arremata. Quando a perseguição vem de fora dos que não nos conhecem, é mais fácil compreendê-los e desculpá-los. Porém, quando decorre daqueles que vivem conosco e participam da nossa fé, do nosso ideal, não conseguiu terminar a frase, porque a voz ficou estrangulada na garganta, túrgida. O Senhor, compreendendo as lutas do discípulo querido, interrogou: Pedro, que era o vaso delicado antes de tomar a forma. Argila comum, Senhor,
respondeu de maneira presta o interlocutor. E a estátua perfeita, volveu o mestre, antes do esforço e da dedicação do artista. Pedra bruta, mestre, apressou-se Simão em responder ao mestre. Tens razão, amigo, aduziu Jesus. Sem o trabalho consciente nem a arte do oleiro, o vaso não se teria formado, permanecendo perdido no barro úmido. Não fossem a paciência e a habilidade do escultor, a estátua que dormia na pedra grosseira lá permaneceria sem qualquer beleza ou utilidade. Se não exercitarmos o amor e a caridade com aqueles com quem convivemos, como provaremos os próprios valores quando chamados a tolerar e a suportar os que nos são desconhecidos? Auxiliemos desse modo aos ingratos ao nosso lado e aos difíceis para conosco, e treinar-nos-emos para os cometimentos mais graves que nos aguardam no futuro, precedentes à nossa libertação, que será com certeza gloriosa. Indiscutivelmente, quantos te cercam precisam de ti, tanto quanto de certo ponto necessitas de cada um deles. Entretanto, acima de todos os tipos de auxílio, solicitar-te-ão aquele que se erige no socorro do entendimento, a fim de que lhes não falte cobertura espiritual no caminho. Assegura proteção aos filhos queridos em tudo quanto se relacione com a providência no plano físico. Mas quando não pensem por teus princípios, não lhes sonegues apoio e abençoa-os sempre. O esposo e a esposa, o companheiro e a companheira, os amigos e os colegas contam contigo na solução das dificuldades de ordem material. No entanto, quando errem, criando-te provas e lutas, ampara-os com os benefícios de tua própria compreensão, para que de simples erro não venham a sair para as grandes calamidades domésticos sociais. Se tens contigo pais difíceis e violentos, auxilia-os através da própria tolerância, com a qual o tempo efetua prodígios de concórdia e felicidade. Familiares e amigos abraçando ideias contrárias às tuas, não lhes recuses a aplicação das receitas de benevolência das quais já disponhas, de modo a que se reencontrem, quando em desacerto, nas bênçãos da vida. Em verdade, todos precisamos uns dos outros, seja para compartilhar o pão que a terra estende com fartura, seja para desfrutar o agasalho que a natureza nos ajuda a entretecer em todas as direções. Mas todos nós, em qualquer tempo e em todas as situações, necessitamos, acima de tudo, de compreensão e bondade, estímulo e simpatia, as forças vivas do amor que nos fazem melhores para vivermos servindo e convivermos, sobrevivendo a todos os problemas e experiências da vida, invariavelmente unidos pelo esforço constante de ascensão à divina luz. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar,
flores pra regar, mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, se a gente fala menos e agir mais. Oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, se a gente fala menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar, mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, se a gente fala menos e agir mais. Oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, se a gente fala menos e agir mais. Ai, 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 ai. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, nós remaremos juntos. Plantemos flores onde repontem ameaçadores, espinheiros agrestes. Lancemos a mensagem do bem, onde o mal procura envolver situações, criaturas e coisas, estabelecendo aflições inúteis. Estendamos os recursos da amizade leal, onde a discórdia tente consolidar o escuro domínio que lhe é próprio. Auxiliemos com o nosso concurso irmão, onde a leviandade desajuda. Façamos da solidariedade a bandeira de nossa marcha permanente para diante, dentro da nossa sede de progresso, porque em verdade somente a compreensão, a tolerância e a fraternidade, com o perdão e o amor, por normas inalteráveis de serviço, conseguem efetivamente amparar, lenir, soerguer e salvar. Não exijas, inconsequentemente, que os outros te deem isso ou aquilo, como se o amor fosse artigo de obrigação. Muitos falam de justiça social nas organizações terrestres, centralizando interesse e visão exclusivamente em si próprios, qual se os outros não fossem gente viva, com aspirações e lutas, alegrias e dores iguais às nossas. Como entender aqueles que nos compartilham a estrada sem largarmos a carapaça das vantagens pessoais a fim de penetrar-lhes o coração? Efetivamente, não possuímos fortuna capaz de suprimir-lhes todos os problemas de ordem material, e nem as leis do universo conferem a alguém o poder de atravessar por nós o dédalo das provas de que somos carecedores. Entretanto,
podemos empregar verbo e atitude, olhos e ouvidos, pés e mãos de maneira constante na obra do entendimento. Inicia-te no apostolado da confraternização, meditando nas dificuldades aparentemente insignificantes de cada um, se nutres o desejo de auxiliar. Não reclames contra o verdureiro, que não te reservou o melhor quinhão atarantado, qual se encontra no serviço desde os primeiros minutos do amanhecer. Endereça um pensamento de simpatia para a lavadeira, cujos olhos cansados não te viram a nódoa da roupa. Considera o funcionário que te serve, apressado ou inseguro, por alguém de ideia presa a tribulações no recinto doméstico. Aceita um amigo que não te pode atender numa solicitação, como sendo criatura algemada a compromissos que desconheces. Escuta os companheiros de ânimo triste, como quem se sabe também suscetível de adoecer e desanimar-se. Interpreta o colega irritado por enfermo a rogar-te os medicamentos da tolerância. Cala o apontamento desairoso em torno daqueles que ainda não se especializaram em conversar com o primor da gramática. Não te ofendas com o gesto infeliz do obsidiado que transita na rua sob a feição de pessoa equilibrada e sadia. Todos sonhamos com o império da fraternidade. Todos ansiamos por ver funcionando vitoriosa a solidariedade entre todos os seres na exaltação dos mais nobres princípios da humanidade. Quase todos, porém, aguardamos palácios e milhões, títulos e honrarias para contribuir de algum modo na grande realização, plenamente esquecidos de que um rio se compõe de fontes pequenas e que nenhum de nós, no que se refere a fazer o melhor em louvor do bem, deve esperar o amanhã para começar. Senhor Deus, abençoa-me e desperta em mim um alegre compromisso com a vida que do Senhor recebi. Ajuda-me a dirigir minha vida sempre nos caminhos seguros do Senhor, onde se encontra a verdadeira realização. Ensina-me a superar a cada dia os meus próprios limites, para que eu cresça e me sinta amadurecido. Ilumina-me, Senhor, com o dom de ser otimista, para que eu possa encarar a vida sem receio, com segurança e fé. Liberta-me de todo apego, para que eu não me prenda nem aos pequenos detalhes, nem aos grandes momentos, mas para que eu perceba que a vida vai sempre além. Confirma minha liberdade de escolher o meu rumo, para que eu não caia na tentação de abandonar-me ao nada, como se meu destino já estivesse definido. Aumente, Senhor, minha capacidade de sonhar e viver o sonho bom da felicidade plena, pois sonhando, manterei acesa a chama da esperança que me guiará a ideais sempre nobres e elevados. Com a tua ajuda, Senhor, minha vida será gloriosa, será verdadeiramente plena e eu serei verdadeiramente livre. Que assim seja. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores,
melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. O primeiro refrão é de vocês, tá bom? Vem comigo assim, ó. Dia. Yeah. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo, 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 tudo. Oh, oh. É. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Oh, oh, oh. Dias melhores pra sempre, é o que a gente quer. Dias melhores pra sempre, dias melhores pra sempre, pra sempre, sempre, sempre. Dias melhores pra sempre, dias melhores pra sempre.